Tobey Maguire de volta em Madame Teia. Sou Peter Parker. Seguinte, gurizada, essa semana saiu uma das notícias que eu acho que vai parar a internet justamente porque a gente tá muito próximo do filme da Madame Web, que tá todo mundo começando a comentar que o Tobey Maguire retornaria para o papel de Homem-Aranha e se tornaria aí o Homem-Aranha do Sonyverse, o Homem-Aranha principal daquele universo, e desse modo a gente teria o retorno triunfal do cara que foi o primeiro intérprete do Homem-Aranha nas telonas. Mas isso tem alguns detalhes e a gente vai entender tudo isso hoje. A grande fato é que assim, a descrição do filme da Madame Web é muito simples, né? Fala que vai acompanhar as aventuras da Cassie, a jornada dela, né? Enquanto ela luta contra uma entidade ali que parece Homem-Aranha, que a gente já trabalhou aqui no canal. Lá naquela descrição, fala que o filme se passa em 2003. E essa que é a grande questão. Pelo filme se passar em 2013 e não se passar na atualidade, tudo indica pra gente, tudo nos leva a crer que aquilo ali pode se passar conectado junto ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, justamente porque o primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, aquele, né, toda a criação do herói, aconteceu em 2002. Então isso explicaria essa ausência do personagem nos outros filmes. Explicaria a ausência, né? A gente não teria tido a ascensão ainda do herói, a ascensão do Homem-Aranha. Mas o detalhe fica mais interessante justamente porque o primeiro filme do Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, aconteceu em 2002, logo depois em 2004 e porventura em 2007 é o último. E a grande questão disso é que assim, a partir do momento em que a Cassandra Webb, né, que é a nossa Madame Webb, né, no final, aquela cena pós-crédito desse filme, conhece o Tobey Maguire, conhece o Homem-Aranha, a gente teria aberto ali uma possível continuação, e não só isso, mas esse filme ele se trata justamente então como uma prequela, porque daí o que acontece? A gente não teria um filme de novo se passando em 2005, né, 2 anos depois, por exemplo, do que aconteceu agora em Madame Web no próximo filme. Não iria acontecer isso. O filme se passaria justamente no futuro, com o Tobey Maguire mais velho, com o Tobey Maguire lutando com outros personagens. Só que a grande questão que justamente está sendo trabalhada é porque assim, a gente no caso teria que ter um filme atual, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o Venom é um filme mais atual, Morbius é um filme mais atual, e que a gente não vê tantas menções a ter um Homem-Aranha. Mas essa que é a grande questão. Naquele Homem-Aranha do Tobey Maguire, a gente já tinha um Homem-Aranha ali, né, que foi interpretado por outro ator, e no Sonyverse tem um Homem-Aranha do Tom Hardy. Então a grande jogada aí seria justamente, de algum modo, conectar essas coisas e muito possivelmente, quem sabe, colocar, né, uma versão um pouco diferente, quem sabe do multiverso, né, uma versão que não tenha lutado ainda com o Venom, ou, né, que traga aí uma explicação boa para aquele Venom do Tom Hardy. Então isso eu acho que fecharia muito bem essa lacuna e deixaria tudo plantado aí de maneira bem bacana. Mas o detalhe que vocês também têm que pensar é o seguinte: tendo o Homem-Aranha do Tobey Maguire, a gente fala, putz, mas por que o Andrew Garfield não viria? Afinal foi um Homem-Aranha tão icônico para todos nós, né? Depois que o multiverso foi aberto justamente nos filmes ali do Aranhaverso, né, do Sem Volta para Casa, a gente viu que todos nós realmente gostamos de ter aquela volta desses heróis, né? A gente gostou de ter, de novo, poder ver os Homem-Aranhas reunidos, poder ver os Homem-Aranhas antigos que a gente tanto cresceu vendo, que a gente adorava ver. Mas essa que é a grande questão, gurizada. A Sony muito provavelmente tá focada em fazer filmes mais solos desses heróis. O fato é que realmente a especulação de trazer de volta o Andrew Garfield, ela acontece. Ter o espetacular Homem-Aranha 3 é uma coisa real que está de fato nos planos da Sony. Isso realmente está acontecendo. Só que o detalhe é que é muito provável que isso venha a ser trabalhado em uma questão multiversal. Então traria o Andrew Garfield fazendo uma viagem multiversal, conhecendo a Spider-Gwen. Então teria todas essas nuances que ficariam pra lá e deixaria o Tobey Maguire como um Homem-Aranha um pouco mais velho, um Homem-Aranha mais maduro, uma releitura, né, justamente, e traria uma abordagem que a gente não teve ainda, que foi um Homem-Aranha mais maduro mesmo, lidando aí com os diversos heróis dentro da Marvel. Só que qual é a questão, gurizada? A gente tem esses dois Homem-Aranhas que a gente citou, e tem um Homem-Aranha aí, né, o Tom Holland, que a gente tanto fala. A grande questão que eu não acredito que o Tom Holland vá voltar, né, vá tocar de novo no Sonyverso, é simples porque a Marvel, ela quer realmente trabalhar os heróis urbanos, né? O Homem-Aranha, apesar dele ter toda essa nuance de ter
né, as suas grandes batalhas com outros personagens de outras realidades, ele também é muito conhecido como sendo o amigão da vizinhança. Então ele traz aí no seu carisma, traz na sua história justamente as lutas mais bairristas, vamos dizer, com os heróis de rua. E é justamente essa que é a ideia da Marvel, né? O que foi dito nas últimas reuniões que a gente viu é justamente que a Sony queria de novo trazer essa trama multiversal, queria trazer essas diversas, né, variações do Homem-Aranha, justamente por causa da bilheteria do filme, que foi estrondosa, né? A gente sabe que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, a bilheteria foi uma coisa absurda, né? Justamente por lhe trazer o fanservice, trazer a nostalgia, trazer todos os nossos heróis de volta. Então vocês veem que tá tudo isso interconectado, tá tudo muito ligado, e o detalhe que eu acho que mais toca todos nós, a partir do momento que a gente tem um Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que, porra, conviveu ali com Tom Holland, que conviveu com o Homem-Aranha da Marvel, que conviveu agora, né, com o espetacular Homem-Aranha, vocês veem que a gente tem essas diversas versões e variações, uma sabendo da existência da outra. E justamente isso que é interessante, porque faz se encaminhar para um aranhaverso, faz se encaminhar para um através do aranhaverso, que nem a gente viu esses filmes. Então isso é muito interessante, porque começa a fazer, né, justamente o caminho para esses filmes, e é por isso que eu acho muito importante ter isso. Vocês viram que todos os universos de fato estão conectados, e o fato de que a gente ter essa breve possibilidade, mesmo que seja muito baixa, de ter um Tobey Maguire, de ter um Homem-Aranha clássico sendo, né, o titular do universo, eu não acho que só seja uma jogada inteligente, mas seja uma jogada que vai trazer milhões e milhões de dólares, porque é tudo que a gente quer, né? A gente tem o nosso amor pelo Andrew Garfield, a gente tem o nosso amor pelo Tom Holland, são Homem-Aranhas sensacionais dos modos que eles têm. A gente sabe que agora o Tom Holland vai ter todo o desenvolvimento agora daquele Homem-Aranha, né? Um desenvolvimento muito mais clássico do herói, né? Então ele, porra, vivendo sozinho, como a gente já viu que foi o que ele ficou, né? Depois dos efeitos que aconteceram no último filme. Então o fato é que, assim, a gente trazer o Tobey Maguire de volta como Homem-Aranha não só é inteligente, mas como uma jogada genial, porque todos nós vamos querer assistir. A gente, né, nossa geração que cresceu nos anos 2000, vai gostar de assistir, vai ter vontade de assistir, e a geração mais nova que conheceu, né, o Tobey Maguire falando aquelas frases clássicas, sendo aquele Homem-Aranha mais experiente, também vai gostar, porque vai querer ver essa leitura do herói mais madura. Então vocês veem que, de todos os modos, todo mundo sai lucrando, todo mundo sai ganhando, e é isso que eu acho interessante. Eu acho que é assim que tem que ser sempre. Os Homem-Aranhas, eles têm que sempre buscar trazer esses heróis nessas leituras em que trazem eles de maneira diferentes, né? Isso eu acho muito importante, porque senão a gente fica muitas vezes no mais do mesmo, né? A gente criticou muito Tom Holland por ser uma variação muito diferente, só que hoje em dia a gente entende a necessidade disso, de ter essas leituras diferentes dos mesmos heróis. E assim, gurizada, vamos ser sinceros, o filme tá quase aí, muito em breve a gente vai saber qual vai ser, né, os próximos passos, os próximos planos do Aranhaverso da Sony, né, do Sonyverso com Homem-Aranha. Então basta a gente esperar. Eu acredito aí que o Tobey, eu não acho que ele vai fazer só participação, né, no filme da Madame Teia, mas eu acredito também que ele possa vir a aparecer num filme aí do Carcaju. Basta a gente esperar e ver o que vai sair daí, gurizada. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou!